A paz do Senhor, casais abençoados em Cristo Jesus, que as copiosas bênçãos do eterno Deus estejam sobre o teu relacionamento conjugal e familiar. Depois de alguns meses sem gravarmos vídeo e colocarmos no canal, porque nós nos mudamos da cidade de Luiz Domingues para Matões do Norte. E na mudança houve muita dificuldade, muitas situações que não nos deu tempo de estar gravando o vídeo e colocando no canal. Nós gravamos alguns meses atrás falando sobre uma temática muito importante, as três maldições do adultério. Na ocasião nós falamos que a primeira maldição é o afastamento de Deus. Quem comete o adultério se afasta do Deus eterno. Na segunda nós falamos da morte espiritual. Não há como você estar bem espiritualmente, eu ou você, se nós cometemos o adultério. A terceira maldição propriamente dita, é a maldição da destruição da família. Dificilmente a família não é destruída por consequência de alguém que cometeu o adultério. Hoje nós estaremos falando conselhos contra a infidelidade conjugal. Para você que está me assistindo pela primeira vez, eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer estar me comunicando com você neste momento. Seja bem-vindo ao canal, que Deus possa estar te abençoando poderosamente em Cristo Jesus com as suas copiosas bênçãos. Se você ainda não é parceiro do canal, torne-se parceiro agora mesmo, faça agora a sua inscrição. Após fazer a sua inscrição, você vai ativar o sininho para receber as notificações. Depois você vai deixar aí o seu joinha, o seu like, juntamente com um comentário logo abaixo após assistir todo o vídeo. Porque para o YouTube, tanto a curtida quanto o comentário vai ser de suma importância. E para nós também aqui do canal. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá. Primeiro eu quero falar sobre a questão adultério. O adultério sempre será um pecado contra Deus. E sempre será um pecado contra o Senhor. Temos observado nos dias atuais que pessoas, pastores, cantores já casaram 10, 30 vezes, 20 vezes, 10 vezes. E eu não consigo entender que um homem que já casou com 5 mulheres, todas as 5 mulheres, elas têm problema. Foram elas as erradas para que ele não continuasse no matrimônio. Vou falar com isso mais para frente, né? O casamento, base bíblica para o homem se separar da mulher é só uma, o adultério. E isso se não houver perdão entre os dois, se não houver perdão. Porque há diferença de um ato de adultério, de alguém que cometeu o adultério, ou de alguém que vive na prática da prostituição, na prática do adultério. Isso é totalmente diferente, nós podemos falar isso na frente. Então, a palavra adultério, ela vem do latim, adulterion, significa dormir em uma cama alheia. É uma relação sexual entre uma pessoa casada com a outra que não é o seu parceiro, que não é o seu esposo. Isto é adultério, né? Tal ato é um pecado gravíssimo contra o próprio Deus. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Porque a obra da carne são manifestas, a qual são prostituição, impureza e lascívia. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 13, verso 9, ele diz: com efeito, não adulterarás. E um dos mandamentos do Senhor Deus, na lei de Moisés, em Êxodo, capítulo 20, verso 14, não adulterarás. Está lá, Paulo apenas pega aqui nesse contexto em Romano, algo que já estava escrito na lei de Moisés. Agora é muito importante nós continuarmos a atentar que o adultério é uma injustiça que você comete, primeiro contra Deus e segundo contra o seu cônjuge. Por que primeiro contra Deus? Porque o casamento é uma instituição divina. Quem comete falta com o seu compromisso. Havia naquele momento, ou estava naquele momento, ou vai estar se você for casar, primeiro, Deus no momento, segundo, o sacerdote, pode ser o padre ou o pastor, e terceiro, a igreja e os familiares.
São 3 testemunhas que estão naquele momento, e principalmente o Deus eterno que instituiu o casamento. Por que que o adultério é tão ruim? Porque fere o sinal da aliança, que é vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que foi fundamental naquele momento, que é o contrato da fidelidade, que é o pilar primordial do relacionamento conjugal, que é a fidelidade. Agora nós vamos falar de alguns conselhos que é muito importante para mim e para você que está neste momento me vendo. Os cônjuges precisam estar em vigilância. O adultério acontece porque às vezes nós não estamos em vigilância, nós não estamos atentos ao que está acontecendo no momento. Preste bem atenção, a infidelidade conjugal é um processo maligno que tem início no pensamento, na mente, não acontece da noite para o dia. Há uma gestação deste pecado. Olha o que Tiago diz, em Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído, ou seja, você foi atraído pelo momento, atraído e engoldado pela sua própria concupiscência dos olhos. Alguém que olhou para uma jovem, ou a mulher que olhou para um jovem, enfim, pela concupiscência dos olhos. Depois, havendo a concupiscência concebido, gestação. É como uma mulher que é concebida, está gestante, mas aí há um processo total para que a criança venha nascer. Ela venha nascer com 9 meses. Por isso que eu disse que o pecado adultério não acontece da noite para o dia. Dá luz ao pecado, a luz, a criança está desenvolvendo, e o pecado sendo consumido gera a morte. O pecado do adultério sendo consumido gera morte. Porque se é consumido aqui só no pensamento, gerado no pensamento, você e Deus pede perdão. Só Deus está sabendo. Mas a partir do momento que você pratica, o Satanás está ali naquele momento, então ele vai ser o teu acusador. No momento são apenas pensamentos, e é isso que nós precisamos ter cuidado. Alguns pensamentos que surgem sutilmente, aí você diz, não, é só um pensamentozinho, não vai trabalhar para que tire esse pensamento da sua mente. Se porém não forem combatidos esses pensamentos, acabam por nos impregnar na alma e no coração, ou seja, aqui, vai impregnando, vai nascendo, vai crescendo até dar fruto. Por isso que nosso pensamento deve estar ligado com o trono da graça, com o Deus eterno. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, aqui na mente, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência, olha, ou digno de louvor, pense nestas coisas. Qual é o pensamento do cristão? É no alto céu, é nos envolver com as coisas espirituais. E o próprio Martim Lutero, se me falha a memória, ele disse que mente vazia é a oficina de Satanás, preenche as suas mentes com as coisas boas, né? Com aquilo que engrandece o nome do Senhor. O servo de Deus deve pensar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, uma vez que temos a mente de Cristo Jesus. Vir um pensamento ruim, pode até vir. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, um sábio disse o seguinte: eu posso até permitir que um pensamento ruim venha na minha mente, ou seja, que um passarinho pouse na minha cabeça. Agora que ele venha fazer ninho, eu não posso permitir. É isso que ele quer dizer na questão do pensamento. Pode vir um pensamento ruim, nós somos imperfeitos, meu irmão, tu é perfeito? É. Pode vir, já vem na minha mente, vem na mente de qualquer um homem, de qualquer uma mulher. Agora não devemos permitir que esse pensamento venha fazer um ninho, venha colocar os ovos lá, e depois venha nascer lá o pintinho ou o passarinho. Tenhamos cuidado em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 26, verso 41, uma das coisas importantes na vida do cristão é a vigilância. Porque tem casais que oram,
junto e oram separadamente. Tem homem que tem o joelho quase como de camelo e a mulher também de oração, mas não é vigilante. E quando Jesus fala sobre isso, ele diz primeiro, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração não pode vir antes da vigilância. Tem muitas mulheres e homens que é fervoroso, não sei se acertei aqui a palavra, né? Na oração, ora lindo, eloquente, que só falta a gente falar em línguas quando eles estão orando no culto ou mesmo em casa no momento, mas não são vigilantes. E a vigilância tem que vir primeiro. Em Éfeso, capítulo 6, verso 11, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus e nos revestir da vigilância. Sermos vigilantes em tudo quanto nós iremos fazer. Lembre-se de Davi. Davi, ele devia estar na guerra, ocupado, mas naquele tempo que era para ele estar na guerra, ele estava passeando no palácio, e de repente olha lá aquela mulher nua. A mulher estava errada? Estava sim, mas não vamos falar só sobre isso. Davi olha para ela, pergunta quem ela é, deseja, preste bem atenção, houve todo um processo. Davi não chamou logo a mulher sem olhar, não, ele olhou primeiro, chamou ela, deitou-se com ela, e um abismo trouxe um outro abismo. Isso significa o que, irmão? Que você pode ser um homem orador, mas se não tiver vigilante, nós podemos cair na tentação do maligno. Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele cometeu esse pecado, não deixou, mas prova que mesmo um homem temente a Deus, um homem que ora, um homem que anda pregando, um homem que anda fazendo, mulher, do círculo de oração, qualquer um, não está selado para nunca pecar quando a Deus se encontra em vida da que tivermos. Então tenhamos cuidado, sejamos vigilantes. Quando olhar para uma menina, o homem, tenha cuidado. Segundo diz aí Josué Gonçalves, que a gente pode olhar 3 vezes, né? Primeira vez você olhou e aí não prestou atenção, olhou para prestar atenção, olhou para saber quem é. Tem outros que diz que é só para olhar uma vez e virar a cara logo, né? Então, meus amados, nós precisamos, como servo de Deus, seja você mulher, seja você homem que já casou, tem uma família e não quer que essa família se destrua, faça isso. Coloque esse conselho em prática. Seja vigilante no falar, vigilante no andar. Não é que você não vai ter relacionamento com essa pessoa, com a mulher de colega, de trabalho, da igreja. Eu não penso dessa forma. Eu abraço as mulheres, eu abraço a mulher casada, como está escrito em Timóteo. Eu respeito ela como se ela fosse a minha mãe. E abraço as jovens como se fosse minha irmã. Está aí. Quando eu abraço uma mulher casada e abraço ela pensando que ela é minha mãe, eu não vai passar nada na minha mente de ruim. E quando eu abraço uma jovem pensando, colocando na mente que aquela jovem pode ser a minha irmã, eu vou me preservar de pensar algo ruim. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, em Cristo Jesus. Até o próximo encontro.